Olá, observadores! Maranata, como é que vocês estão? Espero que bem. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio da nossa série Net Class. Bom, hoje nós vamos fazer a parte 2 do requisito 2 da parte das avançadas, que é ler a primeira visão de Ellen White. A gente já leu antes a parte que ela fala sobre a vida dos salvos e sobre a volta de Jesus, e agora a gente vai ler uns trechinhos de quando ela fala sobre como que é o céu e quando a Cidade Santa desce aqui para a Terra. E eu vou ler uns trechinhos. Diz assim, lá na página 44. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. Então, ela vê a árvore da vida e ela tá as duas partes, uma de um lado do rio e uma do outro. E o rio passa no meio. E aí essas duas se juntam e formam uma árvore só. E depois ela fala sobre os frutos da árvore da vida. E ela diz assim: seus ramos curvavam-se até o lugar onde nos achávamos, e seu fruto era esplêndido. Tinha aspecto de ouro com mistura de prata. E esse fruto também, ele era suficiente para saciar todas as nossas necessidades físicas e nos dar a vida eterna. Depois disso, eles se sentaram em uma das partes da árvore da vida e eles se encontraram com os irmãos Fitchman e Stockman. E diz assim: quando os irmãos Fitchman e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino a quem Deus pusera na sepultura para o salvar, se achegaram até nós e nos perguntaram o que acontecera quando haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam não pequenas em comparação ao peso eterno da glória muito excelente que nos rodeava. Que nada podemos dizer-nos. Todos exclamamos: aleluia, é muito fácil alcançar o céu. Então eles estavam conversando com amigos próximos deles que acabaram morrendo por pregar o evangelho de Deus, e eles tentaram lembrar das maiores provações, maiores perseguições, e nada era grande o suficiente comparado à glória que era estar no céu. Então tudo que foi difícil aqui era nada comparado à glória que era o céu. Então eles vão começar a descer com a Cidade Santa, e aí eu vou ler o pedacinho aqui. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre um grande e íngreme montanha, que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade. Todos exclamamos: a grande cidade, vem de Deus descendo do céu. Então Jesus começou a descer com eles numa montanha que se tornou uma planície, porque ela se quebrou em duas, porque não aguentou a glória de Jesus, e eles conseguiram ver a cidade pelo lado de fora. Pensar em como é que era a cidade pelo lado de fora. E lá eles desceram e ela começou a ver as casas que tinham pelo lado de fora. E ela diz assim: vi ali casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas marchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Então aquelas casas que ficavam em volta da cidade eram as casas onde os santos iam morar. A cidade era tipo a capital, e as casas das pessoas ficavam em volta dessa cidade. Tudo era muito bonito, muito glorioso. E fora dessas casas, ela viu um campo, e nesse campo tinham todas as espécies de flores. E ela pegou algumas flores, e não tinha problema ela pegar, porque essas flores nunca murchariam. E ela também fala que ela via todos os tipos de animais, e eles eram muito calmos. Você podia passar a mão neles, que eles não te atacariam, eles não tentariam te morder. Por exemplo, passar a mão no leão. Hoje, se a gente fizer isso, a gente morre, mas lá no céu não vai ter esse problema. Vocês vão poder fazer carinho em qualquer animal que vocês tiverem vontade. E lá ela diz assim também: no trajeto, encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha da borda de suas vestes, e o brilho das coroas, e a vulva puríssima dos seus vestidos. Quando saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram os mártires por quem haviam sido mortos. Então eles viram uma multidão de pessoas que ela tinha umas roupas diferentes, tinha uma borda vermelha. E aí eles perguntaram para Jesus quem que eram essas pessoas, e Jesus disse que eram os mártires. Mártires são pessoas que morreram por causa de Jesus.
E muitos deles morreram das formas mais dolorosas que tinham. E por isso eles receberam essa roupa diferente para simbolizar tudo que eles passaram. E depois disso eles viram o monte de Sião e tinha várias montanhas muito bonitas ao redor dele. E lá no monte de Sião tinha um templo. E quando ela entra nesse templo, ela diz assim: esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, esgastadas de pérolas belíssimas. Vi lá mesas de pedras que estavam gravadas e tinham letras de ouro dos nomes dos 144 mil. E então eles entraram lá nesse templo que estava em cima do Monte de Sião e tinham essas mesas que estavam gravados o nome de cada uma das pessoas que foram salvas. E também ela viu uma mesa que tinham todas as coisas maravilhosas de comer, fruto da árvore da vida, maná, e ela pediu para Jesus para comer esses frutos. E ele disse que ela ainda não podia, porque ela estava na terra e quem come aquelas coisas não conseguiria voltar para a terra depois. E Jesus fala que ela não pode ainda, mas se ela continuar firme nos caminhos dela, em breve ela só comerá dessas coisas que tem lá no céu. E quando ela termina a visão e Jesus manda ela voltar e contar para os outros, ela diz assim: sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra muito melhor. Tivesse eu asas como a pomba, eu voaria e estaria em descanso. Então tudo isso mostra que ela viu uma coisa tão bela, tão maravilhosa, tão diferente da terra, que se ela pudesse, ela estaria lá o quanto antes. E não só ela, mas todos nós queremos muito ir para o céu. E Jesus mostra isso pra gente a cada dia. E que a gente possa sempre almejar ele para o céu e fazer tudo de acordo com a vontade dele para isso. Esse foi o texto. E aí já dá para responder as perguntas que tem na página 45. E na página 46 ele pede 4 versículos que tem a ver com como Deus usou os profetas antes e depois, e eu deixei lá no resumo para vocês. E também ele pergunta como é que a gente pode distinguir se um profeta é verdadeiro ou não, e se Ellen White era ou não uma profetisa verdadeira. E aí a gente lê lá em 1 João 4, versículo 1. Meus queridos amigos, não acredite em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito dela vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Versículo 2. E assim vocês poderão saber se, de fato, é o Espírito de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito de Deus, mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que o Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Versículo 4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo ouve porque pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É deste modo, então, que podemos saber entre a diferença entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, aqui fala sobre como distinguir os profetas verdadeiros dos falsos. Os profetas verdadeiros, eles primeiro acreditam na volta de Jesus, acreditam que Jesus veio e acreditam que ele é o Salvador. E também tudo que eles falam está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Eles não falam nada que contradiz o que está escrito na Bíblia. E além disso, as profecias deles sempre se cumprem. E Ellen White, ela viveu a vida toda dedicada a essas profecias, às coisas que Deus enviava como visão para ela. E a sua vida era muito de acordo com o que Deus pedia. Ela fazia tudo o que ele pedia, ajudava as pessoas, tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. E por isso a gente sabe que ela é uma profeta verdadeira. E além disso, todas as suas visões e tudo que ela diz está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Nada é contra. E então é isso, eu mandei o resumo para vocês, façam lá as páginas bonitinho. Me perdoem o atraso por não enviar isso antes, eu tive algumas complicações, mas agora a gente já vai voltar à rotina normal. Obrigada, é isso, até a próxima.